Luta com atleta intersexo gera muita polêmica. Hoje, nas Olimpíadas, uma algeriana lutou contra uma italiana, né, no boxe olímpico. E a italiana simplesmente desistiu porque a mulher batia, a mulher, ou enfim, a pessoa batia tão forte, mas tão forte que ela temeu pela vida dela. E a gente vai falar muito sobre isso, o que é um atleta intersexo, agora no Hype News de hoje. Salve, salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no BarbaCast. Hoje é Hype News, então vocês sabem como funciona, é uma coisa que é um corte que a gente faz fora de lives e tudo mais, pra gente falar sobre uma luta no boxe olímpico feminino que deu muita polêmica, tá bom? A luta entre a argelina Imane Khelif contra a italiana Angela Carini, tá bom? E deu muita polêmica porque a italiana simplesmente desistiu da luta aos 46 segundos de luta, né? E aqui na foto vocês conseguem ver melhor a diferença entre as duas atletas, beleza? A gente vai explicar um pouco sobre como funciona essa questão de intersexo, né? Enfim, se a atleta da Argélia, eu falei Algéria, mas é Argélia, se a atleta da Argélia realmente merecia estar lutando entre as mulheres ou se existe algum tipo de injustiça, né? Mas antes eu vou pedir só para vocês comentarem bastante aí sobre o assunto. Vamos debater isso, que eu acho que é importante, com respeito, né? Mas o debate gera conhecimento, né? Então acho que a gente tem que falar um pouco sobre essa questão. Realmente é uma diferença muito grande, né? Eu vou falar também aqui um pouco da nossa patrocinadora BetSat, primeiro link na descrição, melhor casa de apostas do Brasil e do mundo para você que quer ganhar um dinheiro extra. Claro, usa só o dinheiro que você usaria para se divertir, para jogar lá. Se você ganhar, beleza. Se não ganhar, pelo menos não vai fazer falta na sua vida. Não vai usar o dinheiro, né, de pagar contas ou coisas assim mais importantes, porque senão você pode perder. Você tem o risco de perder, né? Apostas são assim. Mas a BetSat é a melhor disparada. Primeiro link na descrição. Segundo link na descrição é o Mercado Livre, né? A gente tem aqui camisas do Flamengo em promoção. Então clica lá, mas qualquer coisa que você queira comprar tem no Mercado Livre. Então se você clicar nesse link, mas você não queira comprar a camisa do Flamengo, você pode comprar qualquer coisa por lá, tá bom? E assiste até o final desse vídeo que tem um recado importante no final. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa questão, né, da atleta transgênero, né? Por transgênero, não, atleta intersexo. A gente vai entender a diferença entre transgênero e intersexo e qual é a categoria da atleta argelina, a Imane Khelif, tá bom? Pra gente poder explicar melhor o que aconteceu, a lutadora italiana desistiu do combate, desistiu de um combate olímpico por temer pela vida dela, tá bom? Ela disse que tomou 2 golpes no rosto tão fortes, claro que a gente não pode mostrar a imagem aqui, né, dos socos, mas foram 2 socos tão fortes, e elas lutam com proteção, tá? Mas foi tão forte, mas tão forte, que ela, na hora, já sentiu o nariz escorrendo, né? E uma dor de cabeça tremenda, devido à força a qual ela foi atingida pela Imane. E aí tem toda uma polêmica, né, sendo declarada aí, né? Enfim, entre o Comitê Olímpico Internacional, né, e as associações de boxe. Essa atleta, Imane Khelif, foi eliminada, né? Foi eliminada de um campeonato no ano passado, porque não conseguiu se provar mulher. Ela tinha muito mais testosterona do que o normal, e a testosterona dá a força, né? Para quem tem bastante, né? Acaba que tem bastante força. Realmente, na foto dá para ver a diferença, até pelo braço delas e tudo mais. A Carini, né, afirmou que o abandono
não teve a ver exatamente com a situação envolvendo a adversária, que é a intersexo. Mas mesmo assim elas foram alvos de fake news e tudo mais. Mas a verdade é que ela realmente tomou socos muito fortes. Em nota, o Comitê Olímpico Internacional afirmou que toda pessoa tem o direito de praticar esportes sem discriminação. Afirmou que as duas atletas têm participado de competições internacionais de boxe por muitos anos na categoria feminina e classificou como enganosas as publicações questionando a legitimidade de Khelif. A Imani Khelif, ela não é transgênero, ela é intersexo. A atleta faz parte do grupo de pessoas que nasceram com alguma condição que não se encaixa nas normas médicas para corpos do sexo masculino ou feminino. Antigamente, o termo utilizado era hermafrodita, que além de não estar correto do ponto de vista biológico, é considerado ofensivo. Então, na verdade, ela era como a Edna Nancy, né? A Edna Nancy também tinha essa questão ambígua no sentido de ser mulher ou ser homem, ou não conseguir se provar, né? 100% mulher ou 100% homem. Mas vamos lá. Algumas pessoas com a condição têm órgãos femininos, mas têm cromossomos sexuais XY, que determinam o sexo masculino, e níveis de testosterona no sangue compatíveis com o corpo masculino. É o caso de Khelif e também da corredora sul-africana Caster Semenya, que pôde disputar as Olimpíadas de Tóquio em 2021. E aí pergunta aqui, a Khelif, existe essa pergunta, a Khelif estava liberada para competir? Claro que estava, sei lá, ela competiu, mas enfim. O que se define de atletas intersexo, o que define se atletas intersexos podem ou não participar de competições esportivas são as normas das federações de cada modalidade esportiva. Por exemplo, a Associação Internacional de Boxe, a IBA, por exemplo, tem regras mais rígidas que impediriam atletas com cromossomos XY de competir em eventos femininos. Apesar disso, Imani Khelif pôde competir porque a IBA foi suspensa pelo COI em 2023. Então, assim, a gente vai ver aqui o que está acontecendo e depois a gente vai ver a opinião de algumas pessoas para a gente chegar à nossa conclusão, pelo menos a minha conclusão, né? E aí vocês também comentem aí o que vocês acham. Atletas trans e intersexo nas Olimpíadas. Aqui mostra Laurel Hubbard no levantamento de peso. A primeira atleta trans a participar de uma competição olímpica na categoria de gênero qual se identifica foi a neozelandesa Laurel Hubbard, no levantamento de peso em Tóquio. No mesmo ano, a seleção feminina de futebol canadense tinha na equipe Queen, que teve autorização para continuar no futebol feminino, mesmo após se declarar uma pessoa transgênero não binária, que não se identifica nem com gênero masculino nem com gênero feminino. Em Paris, a gente teve outros casos, né? A Queen e a Nikki Hiltz, que são não binários, né? Apenas 2 atletas transgêneros se classificaram para competir nas Olimpíadas de Paris. Nikki Hiltz no atletismo e Queen no futebol canadense. Tanto Hiltz quanto Queen são pessoas trans não binárias. Isso quer dizer que elas não se identificam 100%. Essas histórias, esses nomes são realmente... A gente se perde muito, né? Eu me perco. Então, se eu cometer alguma falha aqui, me desculpem, mas enfim. Tô lendo o que está escrito. Isso quer dizer que elas não se identificam 100% nem com gênero masculino ou com gênero feminino. Uma pessoa trans não necessariamente é alguém que transicionou de homem para mulher e vice-versa. Várias pessoas não binárias também são pessoas transgênero. Queen e Nick foram designadas como mulher ao nascer. Disputam medalhas na categoria feminina, ainda que não se identifiquem com o gênero. Elas foram identificadas como mulheres ao nascer, ou seja, têm o órgão feminino. Elas não se identificam como mulheres. Isso não tem nada a ver com a questão do atleta, mas elas são atletas que têm essa questão do cromossomo a mais, o que faz ter mais testosterona e ter vantagens competitivas por ter mais testosterona. Olha, eles não têm culpa dessa situação específica. Mas a gente não vê, né? É interessante dizer o seguinte. Deixa eu até ligar a luz aqui, porque eu não liguei. Agora sim.
é interessante a gente pensar que a gente não vê esses casos, ou pelo menos, né, ainda não vi relatado, pode ser que exista, casos contrários. Por exemplo, homens mulheres que competem com homens. Tá? Isso eu estou dizendo, como é que eu vou dizer, na raiz da questão, tá? Não tô afirmando aqui que é um problema, ou enfim, que trans é problema, ou que não, que... Enfim, estou dizendo o seguinte, a gente só vê esses casos acontecerem no esporte feminino, é isso que eu quero dizer. No esporte masculino a gente não vê isso acontecer. Por que será? Me respondam aí. Por que vocês acham que isso acontece mais no feminino que no masculino? E enquanto vocês respondem aí, a gente segue aqui falando sobre o assunto. Quem pode participar? O G1, né, da Globo, procurou o Comitê Olímpico Internacional para entender quais são as regras para a participação de atletas transgêneros e intersexo nas Olimpíadas de Paris 2021. O órgão lançou uma cartilha ainda em vigor com 10 princípios para promover a igualdade de gênero e inclusão. Em outras determinações, segundo as diretrizes do COI, cabe a cada federação esportiva criar suas regras que podem variar conforme o esporte. O atleta tem o direito de contestar à Federação Internacional Tribunal Arbitral do Esporte. Em entrevista ao G1, Joanna Harper, mulher trans, ex-atleta e uma das maiores autoridades do assunto, conta que o documento que ela ajudou a redigir era baseado em um critério objetivo: nível de testosterona no sangue dos atletas. Isso realmente é. Mulheres trans tinham que reduzir a testosterona a um valor específico e mantê-la assim por 12 meses antes de competir. A política foi amplamente adotada por várias federações esportivas, explica Harper. Eu considero, né, dentro do que eu entendo, eu considero até justo. Né? Se existe um critério a não ser diferente do que você se identifica. Você pode se identificar como homem, você pode se identificar como mulher, você pode viver a sua vida como você quiser, mas você não pode, na minha visão, obter, né, uma vantagem competitiva por isso. Nem por ser homem, nem por ser mulher. Nenhum tipo de trabalho, especialmente no trabalho de atleta, né, onde faz diferença a quantidade de cromossomos XY e, obviamente, a quantidade de testosterona, que te dá mais força, né? Enfim, mais resistência. Apesar do nível de testosterona ter sido adotado como critério por grande parte das federações, ele não é consenso na comunidade científica. Valesca Vigo, pesquisadora da área de gênero e esporte olímpico, explica como testes que levam em conta fatores como este podem excluir atletas intersexos. Tem gente que tem a testosterona elevada, mas tem uma mutação nesse receptor que faz com que ela não tenha efeito no corpo. Tem atletas com a testosterona lá em cima, mas esse efeito não se dá na prática, aponta Vigo, que é doutora pela Escola de Educação Física e Esporte da USP. A pesquisadora lembra ainda o caso da jogadora de vôlei Érica Coimbra, que foi reprovada no teste de gênero nas Olimpíadas de Sydney em 2000, devido a uma condição chamada Síndrome de Morris, que eleva os níveis de testosterona no corpo. Na época, Érica teve que provar pela certidão de nascimento que era uma mulher. E aqui tem os gêneros, enfim, eu vou dar uma olhada aqui, já que tem a ver com o assunto, né, a gente vai trazer aqui. Entenda os termos: cisgênero, pessoas que se identificam com um gênero determinado ao nascer, baseado no sexo biológico, masculino e feminino. Então é o famoso cis, né? Tá. Intersexo, pessoas que nasceram com características que não se enquadram nas normas médicas para corpos do sexo feminino ou masculino. Essa condição pode estar relacionada a cromossomos, órgãos genitais, hormônios, entre outras questões. Transgênero, pessoas que não se identificam com o gênero designado ao nascer, baseado no sexo biológico, masculino ou feminino. Esse transgênero é o que o pessoal falava... antigamente chamava de travesti, mas hoje não se usa mais essa nomenclatura, pelos mesmos motivos aí que não se usa hermafrodita aí, segundo a matéria, porque é considerado ofensivo. E as pessoas não binárias são pessoas que não nascem com identidade de gênero 100% masculinas ou femininas. Afinal, aí é que tá. Atletas trans têm vantagem? Antes de mais nada, eu vou falar, vou ver aqui o que diz o texto, para a gente poder entender, né, um texto com base em
pessoas que estudam do assunto, né? Não pela minha cabeça careca, mas eu vou falar um pouco também sobre o que eu já vi falarem, por exemplo, da atleta trans, não sei se é transgênero, enfim, agora eu não sei qual é o termo específico para ela, mas a menina lá que disputa o Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino. Superliga, se não me engano, né? Joanna Harper avalia que atletas trans podem eventualmente ter vantagens esportivas sobre atletas cis, mas também fala em desvantagens potenciais, como consequência da terapia hormonal e transição de gênero. De maneira geral, as mulheres intersexuais são mais altas e mais fortes do que mulheres cis. Que a mulher, mesmo uma mulher que nasceu como mulher, todo mundo vê como mulher e identifica como mulher, né? Pelo que a gente leu aqui. Mesmo com terapia hormonal, mas também tem desvantagens potenciais. As nossas estruturas maiores agora são sustentadas por massa muscular reduzida, capacidade aeróbica reduzida, e isso pode levar a desvantagens em coisas como rapidez, giros, recuperação, afirma Harper. O que eu acho que não é bem assim, né? Quer dizer, ela é uma cientista, mas eu acho que pode acontecer, mas eu acho que não é o caso das pessoas que competem, né? As pessoas que competem contra mulheres cis, elas aparentemente têm vantagem, como foi o caso dessa luta de boxe, em que a mulher desistiu por medo. Por medo não, porque os golpes foram muito fortes. Para a pesquisadora, o mundo está recheado de exemplos nos quais determinados grupos de atletas têm vantagem sobre os outros. Permitimos que atletas canhotos compitam contra atletas destros, embora atletas canhotos tenham vantagem em muitos esportes, por exemplo. Essa comparação não tem nada a ver, né? Você pode ser uma pesquisadora e tudo mais, mas qual é a vantagem que o canhoto tem em algum esporte por ele ser canhoto? Pô, desculpa, eu não vejo nenhuma vantagem. Eu não vejo nenhuma vantagem, tá? Os canhotos, eles são minoria, né? Aí tudo bem. Você vai ver no futebol, tem alguns canhotos que são fora de série, mas a maioria é destro. A maioria é destro. Né? A gente viu o Messi, canhoto, Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior, Neymar, enfim, todo mundo destro. Então, eu acho que ela fez uma comparação que não tem nada a ver. Mas vamos lá. Olha ela aí. Ex-atleta Joanna Harper. É uma mulher trans. Então, aí, tipo assim, eu acho que ela tem conhecimento, né? Enfim, ela é pesquisadora. Não acho que ela seja cientista, mas ela é pesquisadora. Até que ponto a gente pode ter certeza absoluta de que ela, por ser uma atleta trans, não está usando essa comparação, por exemplo, dos canhotos, para poder avaliar de forma assim, se o canhoto tem vantagem, um pouco de vantagem, talvez o trans tem um pouco de vantagem, mas também tem suas desvantagens. Até que ponto ela não está advogando pela causa, sabe? Que veio isso também. Não estou acusando ninguém de nada, mas eu estou, né, pensando nas alternativas. É possível criar uma categoria só para atleta trans? Harper explica porque não é realista pensar em uma categoria separada só para atleta trans. Nos esportes coletivos, isso simplesmente não funciona. Se você tivesse um time de futebol brasileiro transgênero, precisaria colocar 11 jogadores de futebol trans do mesmo sexo ao mesmo tempo. E mesmo se você fizesse isso contra outros países, contra quais outros países você jogaria? Não, mas aí bota a pessoa trans no futebol feminino? Por que não bota no masculino? Isso que eu acho que é errado, entendeu? Obviamente tá. O Gabriel Medina acabou de ganhar aqui, se classificou para a semifinal olímpica. Eu vejo a vantagem é nítida. Porque se não fosse vantagem nenhuma, não faria diferença. Um homem trans, uma mulher trans, desculpa os termos, uma mulher trans poderia competir com homens. Ou melhor, com mulheres, assim como um homem trans poderia competir com homens. E não é o que acontece. A gente vê homens homossexuais disputando contra homens
heterossexuais. A gente vê aí jogadores, inclusive no vôlei masculino, né? Que se assumiram e tal, não sei o quê, estão lá disputando de igual para igual. Aí beleza. Agora, se esse cara fizer um tratamento, não sei o quê, e virar uma mulher trans, eu acho que é esse o termo, né? Se virar uma mulher, obviamente ele vai ter vantagem, na minha visão, sobre as outras mulheres. E isso acaba por desproteger o esporte feminino como um todo, tá? Então eu acho que tem essa questão. Eu acho que, beleza, você está escutando esse é o problema, sabe? Esse é o problema que eu vejo. As pessoas escutam sempre algo que lhe convém, né? O que eu estou falando pode não agradar uma pessoa, pode agradar outra pessoa. Você tem que ouvir uma pessoa como eu e uma pessoa que está com uma opinião diferente da minha, oposta à minha, para poder chegar à sua conclusão. Essa é a minha visão. Não vejo isso acontecer aqui nessa matéria especificamente da Globo. Pode ser que tenha mais à frente, mas até agora não teve. E eu acho que isso falta sempre ao debate. Eu acho que a gente, num debate, tem que sempre dar voz a ideias opostas. Se você está ouvindo uma pesquisadora que também é uma ex-atleta trans, como é que você pode ter certeza que ela não está advogando em causa própria? Essa é a dificuldade. Então, na minha visão, do mesmo jeito que ela está sendo entrevistada, também deveria entrevistar um outro pesquisador ou uma pesquisadora, né, de uma outra opinião, para poder também chegar a uma conclusão. Mas não sei se isso vai acontecer. Nos esportes coletivos, ela continua, isso não funciona. Não, isso aqui eu já li. Pessoas trans representam aproximadamente 1% da população mundial. Para Joana, o cenário ideal de inclusão do trans seria correspondente à parcela existente. Se tudo fosse igual, 1% dos atletas da categoria feminina seriam transexuais. Então, os Jogos Olímpicos estariam vendo aproximadamente 50 atletas trans competindo. Vamos lá, novamente. Dentro de um esporte coletivo, isso pode não fazer tanta diferença. Tanto é que o time da menina trans que joga aqui se eu não me engano, é a Superliga, né? A de vôlei feminina, que é o Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino aqui no Brasil, o time dela seria campeão o tempo todo. Então, no esporte coletivo, isso se sente menos. Mas no esporte individual, faz diferença. Faz diferença. Sabe? É óbvio que faz diferença outras coisas. Talento faz diferença. Dinanci, por exemplo, tinha essa questão. Não é uma questão que ela escolheu ter, ela nasceu desse jeito, né? Enfim, ela até que ponto a vantagem dela por ter mais cromossomos XY e mais testosterona fazia diferença para ela lutar, e até que ponto ela não tinha tanto talento assim para lutar, né? Eu acho que ela tinha muito talento, ela era uma das melhores, estava sempre ali próximo de ganhar uma medalha, mas infelizmente ela não ganhou medalha. Como eu torci para ela, inclusive. Nossa, eu torcia muito para ela. Mas infelizmente é uma realidade. Então, dentro dos esportes coletivos, você pode até criar uma regra, né? Colocar um atleta trans, 2 atletas trans, enfim, não sei quanto, mas dentro de uma competição para ficar, né, com nível igual. Agora, de novo, a gente não vê. Por que a gente não vê isso acontecer no esporte masculino? A gente só vê no esporte feminino. Tem alguma coisa. Não estou aqui defendendo, não estou querendo ser preconceituoso nem nada, mas tem alguma coisa. Tem alguma vantagem. Olha o que a Karine falou. Apesar da polêmica, a Karine garantiu que o abandono não teve nada a ver com a situação envolvendo a sua adversária, essa questão toda aí, né, de atleta transexo. A atleta explicou que desistiu do confronto por causa de dores intensas no nariz. Com 30 segundos de combate, ela foi ao corner ajustar o capacete, depois não demorou muito a jogar a toalha. Mas ela não fala exatamente o que é isso, mas olha a declaração que ela dá. Entrei no ringue e tentei lutar. Queria vencer. Eu recebi 2 golpes no nariz que não conseguia respirar mais. Estava doendo muito. Olha lá. Eu não perdi hoje, apenas fiz meu trabalho como lutador. Entrei no ringue, lutei e não consegui. Saio de cabeça erguida e com o coração partido. Sempre fui muito instintiva. Quando sinto que algo não está certo,
não é desistir, é ter maturidade de parar, comentou Carine. Olha só. O soco. Olha, é isso que eu tô falando. Olha a diferença entre do braço das duas, gente. Se você não acha que isso faz diferença, assim, eu acho. Minha opinião é essa. Não vou julgar ninguém, não. A minha opinião é essa. Eu acho que faz muita diferença. A taiwanesa e Liu Ying é outra boxeadora que falhou nos testes de gênero e foi autorizada a competir em Paris em 2024. Ela estreia nessa sexta. O Campeonato Mundial de Boxe do ano passado em Nova Delhi, na Índia, Imane Khalif e Lin Yu-Tin foram desclassificados pela Associação Internacional de Boxe, IBA, ou IBA, cujo presidente Igor Kremlev disse à agência de notícias russa TASS que testes de DNA que elas tinham como cromossomo XY, portanto, foram excluídas dos eventos esportivos. Nas palavras do executivo, foram identificadas várias atletas que tentaram enganar as colegas e se fingir mulher. Isso foi o que ele falou, tá? Presidida por Kremlev, a IBA foi banida do circuito olímpico pelo COI por falhas recorrentes em integridade e transparência na governança da associação, acusada de manipulação de resultados e corrupção. A IBA estava suspensa pelo COI desde 26 de junho de 2019 e não pôde organizar o torneio de boxe das Olimpíadas de Tóquio, administrado por uma força-tarefa do COI que chegou a ameaçar tirar a modalidade de Paris. Apesar do banimento, decidido em assembleia da entidade em junho, o boxe continuou sendo disputado na edição desse ano. Conforme o jornal britânico The Guardian, o próprio sistema oficial do COI informa que Imane e Lin foram desclassificadas em testes de gênero no ano passado. Bom, aí, meu irmão, como é que ela vai ser desclassificada num ano e no outro ano ela vai poder lutar? Pô, como? Como que pode? Eu não sei. Alguém tem que explicar, né? Nesse sistema, consta que Kelly foi desclassificada poucas horas antes do seu confronto pela medalha de ouro contra Yang Liu no Campeonato Mundial de 2023 em Nova Delhi, na Índia, depois que seus níveis elevados de testosterona não atenderam aos critérios de elegibilidade. Já em relação a Yu Tin, consta que a taiwanesa perdeu sua medalha de bronze após não cumprir os requisitos de elegibilidade com base nos resultados de um teste bioquímico. Elas estão autorizadas pelo COI a participar das Olimpíadas de Paris, também organizadas pela própria entidade, com regras de elegibilidade consideradas menos rígidas do que as da IBA. Olha só. Para a participação das Olimpíadas em 2024, assim como todos os atletas, Khalif foi submetida a exames antidoping que também medem a presença de testosterona. Dessa vez, com uma taxa abaixo do limite para o hormônio, ela foi liberada pelo Comitê Olímpico Internacional. Durante coletiva de imprensa, Mark Adams, porta-voz do COI, chegou a reiterar, abre aspas, todas as competidoras na categoria feminina estão seguindo e cumprindo as regras de elegibilidade da competição. Não é a estreia da boxeadora argelina nos Jogos Olímpicos. Ela competiu no boxe também em Tóquio 2020. Mesmo assim, a permissão não foi bem vista por todo mundo. Dentre os ataques sofridos por Khalif está a acusação de que ela estaria mentindo sobre seu gênero. Isso foi apontado até mesmo pela Associação Internacional de Boxe, organizadora do Campeonato Mundial, para negar a sua participação no evento. À época, autoridades russas liderada pela Rússia, disse que havia atletas que fingiam ser mulheres quando na verdade tinham cromossomo XY. Com a vitória de Khalif nessa quinta-feira, falas do tipo voltaram a circular na internet. O que se percebe, porém, além de reforçar preconceitos, essas publicações são embasadas em informações falsas ou distorcidas. Enquanto alguns especulam se Khalif é uma mulher transgênero, outros afirmam que ela é uma pessoa intersexo. A hipótese da intersexualidade ganhou força mais cedo nesta quinta-feira, após a imprensa internacional repercutir uma fala de Rosário Coco, presidente da GayNet, ONG italiana pelos direitos LGBTQIA+, para afirmar que Khalif é intersexo. Coco se baseou em informações que recebeu sobre a atleta. Entretanto,
como destacam veículos como NBC, The Independent, a revista Time Khalif nunca afirmou nem ser trans nem ser intersexo. Não há até agora, portanto, informações públicas que permitam classificá-la desta forma. Vale notar que o hormônio testosterona também está presente de forma natural em mulheres cisgênero. Inclusive, segundo um estudo publicado na revista Lancet, o hormônio desempenha um papel essencial em seus corpos, sendo um dos responsáveis pela libido. Assim como a cobrança para a boxeadora sair do armário como uma pessoa não cis não procede. Do ponto de vista científico, afinal, podem existir mulheres que produzem o hormônio em excesso. Algumas atletas cis já chegaram a ser impedidas de participar de edições das Olimpíadas por esse motivo, mesmo sem nunca terem passado por processos de hormonização comuns na transição de gênero. Esse foi o caso da dupla Christiane Mboma e Beatrice Mizingli, estrelas do atletismo da Namíbia que foram impedidas de participar dos Jogos de Tóquio por conta de seus níveis naturais de testosterona, como notou a BBC. Intersexo é um termo guarda-chuva que substituiu o termo hermafrodita, que caiu em desuso. Ele serve para se referir a pessoas que possuem características sexuais genéticas correspondentes tanto ao sexo masculino quanto ao sexo feminino. Essas características podem estar relacionadas ao cariótipo cromossômico, como em caso de trissomia XXY e XXX. Podem também estar relacionados a órgãos genitais ambíguos, produção de hormônios masculinos, femininos, etc. Em algumas pessoas, tais particularidades biológicas podem ser perceptíveis logo no nascimento, surgirem na puberdade ou ainda ficarem aparentes só após a vida adulta. Uma pesquisa da ONU estima que entre 0,05% e 1,7% da população mundial é intersexo. Isso pode significar que até 3,5 milhões de brasileiros tenham características intersexuais, mesmo que os mesmos não saibam disso. Recentemente, o assunto tem chegado cada vez mais ao debate público. O Brasil, por exemplo, reconheceu pela primeira vez no início desse ano o registro civil intersexo. A jornalista e fotógrafa Cel Ramos de Albuquerque. Como destacou a reportagem do G1, para conseguir isso foi necessária aprovação judicial. Para ser jornalista, para ser promotora, para ser advogado, para ser juiz, para ser médico, para ser enfermeiro, para ser qualquer profissão que não leve em consideração resistência e nível de força, essa questão é uma questão irrisória, irrelevante. Agora, no esporte, não é irrelevante. E no esporte olímpico, menos ainda. E no esporte olímpico individual, menos ainda. No Paralímpico, por exemplo, você tem várias classificações, né? No Paralímpico. E aí, dependendo da sua deficiência, você é colocado em uma classificação. Você não pode ter tanta vantagem quanto o outro, porque você tem vários tipos de deficiências físicas, né? Não sei se esse é o termo que se usa, mas enfim. Se não for, me corrija aí embaixo que eu vou aceitar numa boa. Meu sogro era deficiente físico e falava assim e era de boa com isso, então eu falo por isso. Mas enfim, o que eu sou contra, eu sou contra isso, assim como eu sou contra no futebol, né, os times brasileiros, os times sul-americanos, terem que ir à altitude 4.000 metros para jogar uma partida de futebol. Porque os times de lá levam vantagem, uma vantagem competitiva, né, por estarem acostumados a jogar no ar rarefeito. E tanto levam vantagem que, eventualmente, o time brasileiro vai à altitude para poder disputar o jogo, tem muita dificuldade, chega aqui, geralmente ganha de goleada. Então, faz diferença. E toda vantagem competitiva dentro do esporte, eu sou contra. Eu não sou só contra esse tipo de situação. Eu sou contra todo tipo de vantagem. Então, se você não pode criar uma liga intersexo, eu entendo, é pouca gente para poder criar, você tem que ter uma regra determinada, né? Que não leva. Hoje, eu não sei se essa pessoa, se a Khalif, né? Khalif, vai ser campeã. Não sei. Provavelmente não. A Imane Khalif provavelmente não vai ser campeã.
Mas ela tá tirando a chance, por exemplo, da italiana de tentar lutar para ser campeã, por ser muito mais forte. E é o mesmo peso, galera. É o mesmo peso. Não é que ela é mais pesada. No boxe tem, né? Categoria é a categoria de peso. Então não é que ela é mais pesada que a outra. Ela é mais forte que a outra. A outra tomou 2 socos no nariz, muito forte. Quem sabe, podia até ter morrido. Não sei. Então, é isso que eu tenho para falar. Comenta aí o que vocês acham. Não deixem de compartilhar. Vamos tentar ser respeitoso aqui nas declarações. Eu tentei ser o mais respeitoso possível. Eu sei que vai ter gente, pode ter gente que pode se ofender pelas coisas que eu falei. Espero que não haja. Se houver, peço desculpas. Não é a minha intenção ofender ninguém. A minha intenção é conversar sobre esse assunto, trazer para vocês tentarem também se informar e para eu poder tentar informar vocês o que estão tentando informar e depois trazer a minha opinião, tá? A minha opinião é essa. Então, é isso. Muito obrigado a todos, tá bom? Que ficaram até agora comigo. Se você ficou até agora no final comigo, escreve foi mal. Só para eu saber se você chegou aí ao final do vídeo, tá bom?